Olá, aqui nós estamos para continuar, com o nosso ensinamento do livro de Salmos, e o Espírito Santo ele vai nos trazer grandes revelações no nome de Jesus. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos entender, para praticar a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 64, perdão. O Salmo 64. E o título dele diz assim: Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que lhe conceda. Aí ele inicia: Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então aqui ele pede para Deus, para que Deus ouça a oração dele. Nós sabemos que Deus ele ouve todas as orações, mas há alguns condicionamentos para que haja uma resposta. Mas ouvir, ele ouve. Aí ele continua e ele diz: esconde-me do secreto conselho dos maus e dos tumultos dos que praticam a iniquidade. Há pessoas que são guiadas por espíritos maus, deixam-se ser usados por espíritos maus e elas fazem más coisas. Então Davi, ele sabendo disso, ele pede para que Deus o esconda no secreto dele, para que essas pessoas más não o vejam. Nós também precisamos fazer essa oração, porque a palavra de Deus diz que quando a gente pede algo para Deus, Ele ouve. Então, se nós pedimos para Deus nos blindar, para que o inimigo não nos veja, para não nos atormentar, vamos dizer assim, pode ter certeza que Deus ele vai ouvir. E se nós estivermos dentro das condicionalidades, nós teremos respostas da parte de Deus. Aí ele continua: os que confiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Pessoas que falam o que não era para dizer, agem como não era para agir. Pessoas que fazem as coisas precipitadamente, que deixam o inimigo da ira, da fúria, tomar conta do seu corpo, e aí essas pessoas elas falam coisas que não era para dizer. Palavras são como uma espada de 2 gumes. Palavras são como flechas que depois que soltas, não tem mais volta. Ou ela erra o alvo, ou ela acerta o alvo em cheio. E ali inflama, fere, machuca. Muitas vezes, uma pancada não dói tanto quanto palavras. Precisamos vigiar as nossas palavras. Aí ele continua: para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. As pessoas que falam as coisas por ira, sem pensar, elas não têm temor. Porque, na verdade, não são as pessoas. É o espírito da ira que existe. Muitas pessoas não acreditam, mas existe. Assim como existe o Espírito Santo, assim como existem os anjos, existem os demônios e os seus endemoniados. E um deles é a ira. Precisamos estar vigiando, precisamos estar sempre com os nossos olhos espirituais abertos,
para que possamos identificar algo que é natural e algo que é sobrenatural. Aí ele continua: firmam-se em maus intentos, falam da arma, lançam secretamente e dizem: quem vos verá? O inimigo, quando ele usa as pessoas, ele ainda é sarcástico, porque ele vai dizer: eu vou fazer e eles vão achar que é a pessoa que está fazendo. O espiritual é discernido no mundo espiritual. O natural é discernido no mundo natural. Se eu estou conversando com uma pessoa e de repente ela muda de comportamento, não é aquela pessoa mais. Está havendo uma possessão maligna, diabólica naquele momento. Nossa, mas eu estava conversando com a pessoa, ela estava tão calma, e do nada ela explodiu, começou a gritar. Pois é, espírito da ira, espírito da contenda, que se apossou dela, porque ela permitiu de alguma maneira. Quando nós estamos sendo usados por Deus, os espíritos malignos, eles não vão entrar, eles vão tentar, que é diferente de entrar. Mas quando nós não estamos, nós não aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós corremos o risco de ser usado tanto por Deus, mas muito mais pelo inimigo. Porque Deus, Ele quer habitar dentro de você, Ele não quer simplesmente passar na sua vida, Ele não quer simplesmente te visitar. Deus, Ele quer morar, Ele quer morada. E se você não deixar Ele morar, Ele não te obriga, Ele não força. Mas se você não deixar Jesus morar na sua habitação, infelizmente, são os espíritos imundos do diabo que vão morar. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de falar disso, que acham que não, vai ficar falando que vai atrair. Não atrai, não. A gente precisa ter conhecimento acerca das coisas. Porque quando você tem conhecimento, você vai conseguir saber contra quem que você vai lutar. Eu e você, quando estudamos a palavra de Deus, aprendemos que nós não lutamos contra a carne. Eu não luto contra as pessoas. Eu luto contra as potestades do inferno, os espíritos das trevas. Eles que querem possuir as pessoas. Aqueles que não deixam, que não aceitam. E o Espírito Santo é os espíritos imundos que vai entrar. Entenda, Jesus entra quando você deixa. Os espíritos imundos, eles não querem nem que você deixe, não precisa deixar, não. Só dá uma brecha. E ele sai quebrando tudo a porta e sai entrando e vai devastando tudo. Uma pessoa que está tão bem hoje, tão boa, tão calma, tão tranquila, de repente, ela se transforma. Pois é, não é mais ela. São espíritos diabólicos possuindo o corpo dela. E ela não vai nem saber o que está dizendo, o que está fazendo. Sabe por quê? Ela não fica lúcida. Entenda. Às vezes você ouve alguma coisa, a pessoa fala, eu não falei isso não. Pois é, muitas vezes ela não falou mesmo. Foi o espírito imundo que falou. Através da boca dela. E aí você acreditou. Mas aí você, em vez de ficar com raiva dos diabos, dos demônios, você não conhece, tem medo de falar, aí fica com raiva da pessoa que está próxima de você. Que o inimigo ele vai usar. Entenda. Nós precisamos discernir o mundo espiritual do mundo material. Tudo aquilo que é anormal é um espírito diabólico que está tomando conta. Até a bondade, quando ela é demais, não é a pessoa. É o Espírito Santo. É Deus. Entende? Tudo. Aqui no mundo material reflete
no mundo espiritual. Inicia lá para se concretizar aqui. Aí continua, fazer indagação maliciosa, inquirem tudo o que pode inquirirem, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Entenda que tudo aquilo que está dentro do coração da pessoa, se for coisa boa, a probabilidade de quando o Espírito Santo entrar, ele usar aquela pessoa para fazer coisas boas é muito grande. Mas se for coisas ruins, o inimigo vai aproveitar toda a ruindade e a maldade que está ali naquele coração para colocar para fora e colocar cada vez coisas mais ruins. Precisamos entender que quando nós abrimos o coração para Deus, nós permitimos que Ele entre e faça uma limpeza. Precisamos falar para Deus fazer uma limpeza no nosso coração. Porque enquanto você não pedir para Deus fazer, vai ficar tudo lá. E enquanto tiver sujeira no seu coração, o Espírito Santo ele não pode habitar, porque ele é santo, ele é puro. Ele precisa que você coloque tudo que está dentro do seu coração para fora. E a partir do momento que você colocar, aí ele entra e sela você com os frutos do Espírito Santo. Aí ele continua, assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que ouvir e verem, fugirão. Que os virem, fugirão. Entenda. As pessoas que fazem o mal, todos aqueles que fazem coisas más, aquelas pessoas que veem isso, não vão querer ficar perto. Toda pessoa que é má, faz maldade, ninguém vai querer ficar perto dela. Você pode até ser uma pessoa boa, mas se você se deixar ser usado pelo inimigo, você fará coisas má. E se você fazer coisas má, as pessoas vão se afastar de você. Ninguém quer ficar perto de pessoas má. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o sobrenatural. Porque as pessoas não estão discernindo o que é material e o que é espiritual. E é isso que nós precisamos aprender. Precisamos abrir a nossa mente. Precisamos pedir a cada dia para Deus abrir a nossa mente. Para que Deus fale ao nosso coração o que está escrito na palavra. O problema é que muitas pessoas não querem pagar o preço, elas não querem ler a Bíblia. Estão achando muito mais fácil ouvir o que as pessoas dizem acerca da palavra. Não é assim que se aprende a palavra. Não é assim que a gente tem um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, você vai direto na presença dele. Você fala com ele e pega a resposta direta com ele, é na palavra. Ouviu o que os outros dizem? Será que está escrito daquele jeito na Bíblia? Será que é daquela maneira que Deus está dizendo? Nunca acredite nas primeiras coisas que você ouve. Confira. Confira se está escrito daquela maneira na palavra de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. Ele está aí enganando a muitos. A Bíblia diz que até os escolhidos, se não cuidarem, também serão enganados. Precisamos abrir nossos olhos. Aí aqui ele continua, todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Entenda, Deus está levantando neste século, homens e mulheres de Deus com a mente aberta para discernir o mundo espiritual do mundo material. Para abrir os olhos de muitos que estão se enganando. Para abrir os olhos de muitos que estão achando que é as pessoas que são ruins, que são as pessoas que são más, que são as pessoas que fazem o que elas fazem, quando não é. São espíritos diabólicos
tentando afastar aquela pessoa da sociedade. Porque quando você para e pensa, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para resgatar os endemoniados que estavam afastados da sociedade, os leprosos que estavam afastados da cidade, os cegos, coxos que também estavam afastados da cidade. Ninguém expulsava demônio. Os demônios eram retirados da sociedade. Leia a Bíblia para você ver. Jesus, quando ele veio para resgatar os endemoniados, os doentes, os coxos, para trazer para a sociedade aqueles que estavam afastados. Por quê? Deus, ele vive em união. Ele quer que todos os filhos deles vivam em união. Sozinhos, estão buscando seus próprios interesses, estão vulneráveis para o inimigo. Presa fácil. Só deixar lá no canto, ninguém vai usar mais. Não é isso que Deus quer. Deus quer nos usar. E para que Deus possa nos usar, precisamos permitir a entrada dele na nossa vida. Aí ele finaliza: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Todos os retos, todos aqueles que buscam ao Senhor, todos aqueles que trazem o entendimento da palavra na real, como ela é, todos eles vão se alegrar. Vão se alegrar quando olharem e ver que as pessoas estão tendo entendimento da palavra. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque falta entendimento. Quando esse entendimento vier, aí a sociedade vai parar um pouco de sofrer. Precisamos discernir o mundo material do mundo espiritual. Porque é no mundo espiritual que tudo começa. E depois ele reflete aqui no mundo material. Nós precisamos compreender isso dentro da palavra. Leia a Bíblia e você vai começar a entender muitas coisas acerca de Deus, acerca do mundo espiritual e do mundo material. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por abrir o nosso entendimento, Pai. Oh, Deus, a cada dia o Senhor vem falar para nós acerca do mundo espiritual. O mundo espiritual, tudo que acontece lá, reflete aqui no mundo material. Nós conseguimos entender, Pai. O ministério do Senhor é de ensinamento. O ministério do Senhor é para ensinar a palavra, para que aqueles que crescem, as maravilhas aconteciam. Oh, Deus. Quantos são aqueles que estão confiando em homens? Oh, Deus. Quantos são aqueles que estão depositando a sua fé em pessoas? Oh, Deus. Quando é o teu nome que faz tudo. Oh, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Ajude-os, Pai, a entender. Ajude-os, Pai, a compreender. Sabemos que é coisas que o Senhor revela para os seus profetas. E nós estamos aqui para ensinar o teu povo. Mas eles precisam entender, Pai, que o poder que há no nome de Jesus, eles também têm essa autoridade. E é através dessa autoridade, com a oração dos teus servos, dos chamados, aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor separou, que o Senhor escolheu para fazer a obra, juntos, que nós iremos fazer. Oh, Deus, o milagre acontece, não é sozinho. Somos juntos, unidos em uma só fé, em um só propósito, em um só direcionamento. Teu povo, ele está abrindo os olhos, Pai. Eu te agradeço por isso. Muito obrigada, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.